Hoje é dia 21 de fevereiro do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É hora de celebrar saúde através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós cuidamos dos pacientes que nos procuram como médico, dos transtornos músculo-esqueléticos, que são as doenças de ossos, músculos, vasos, nervos, tendões e articulações. Essas doenças que atingem o nosso esqueleto, elas, em geral, não são doenças que causam o óbito do doente, mas elas maltratam muito o paciente. Quando elas começam a acontecer, em geral, elas obedecem uma rota de piora do quadro clínico, a cada dia. E os dois acentos mais importantes dos transtornos musculoesqueléticos são o sintoma da dor e a incapacidade física. Entende? E a dor pode se manifestar em qualquer geografia, em qualquer localização do corpo humano. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, peso, cansaço, cãibras, queimação nas pernas, fraqueza nas pernas, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. É uma multidão de sintomas que podem causar dor e sofrimento nos doentes acometidos de transtornos musculoesqueléticos. E também, se nada for feito a esses pacientes, eles vão caminhar numa rota de piora do seu desembaraço físico. Eles caminham para uma incapacidade física. Entenderam? Então vejam vocês. Tais pacientes, eles se tornam crônicos. As doenças se arrastam por meses, anos, décadas, entendeu? E, em geral, sempre numa rota de piora, se nada for feito para interromper esse processo de piora do quadro clínico. Entendeu? Então, vejam vocês, na nossa cultura ocidental, a medicina é soberana. Então, a presença médica é obrigatória. Se há um doente ou se há uma doença. O médico ele tem critérios para avaliar o quadro clínico e estabelecer o que é de mais importante na medicina, que se chama o diagnóstico. Ou seja, que doença é essa? Por que ela aconteceu? O que tem que ser feito para amenizar esse quadro clínico? Ou mesmo o que tem que ser feito para curar esse doente e devolver-lhe o seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Entendeu? Mas a medicina, ela é uma ciência de possibilidades. Nós já falamos isso, estamos repetindo. Mas não de certezas. Entendeu? Além do que, né, a ciência médica, ela mesma, já também falamos aqui, os pacientes perguntam sempre de novo, por isso que eu estou repetindo, alguns não entendem bem. A ciência médica, ela mesma sofre de 3 doenças. Né? Primeiro, ela é uma ciência, e toda a ciência é materialista. Entenderam? Então, se ela é uma ciência que se propõe a tratar de nós humanos quando doentes, será que somos matéria? Porque estamos sendo tratados por uma ciência materialista. Será que somos matéria? Entende? Então vejam bem, é lícito e oportuno que todos perguntam, né, por que o nome da nossa jornada se chama Cura pela Medicina Espiritual. A medicina espiritual
ela existe, mas ela ainda, nós humanos ainda não temos o processo evolutivo suficiente para entender muitas coisas desse misterioso universo que nós vivemos, não é? Então, vejam vocês, embora a medicina espiritual seja a medicina ideal que existe, nós não temos ainda um processo evolutivo para entender como funciona essa medicina espiritual, que ela é eminentemente curativa. Entendeu? Então vamos lá. Para a ciência médica, você é corpo físico e pensamento, que a ciência médica chama de mente. Veja bem. Eu diria que o pensamento é um componente minúsculo de um componente maior chamado mente. O pensamento, ele é cerebral. A mente é extracerebral. Entendeu? Então, para a ciência médica ocidental, ortodoxa, alopática, fundamental, você é corpo físico e mente. Então, ela diz assim, você pode ter uma doença física e a ciência médica te oferece as especialidades generalistas, que são a clínica médica, a clínica médica cirúrgica, a pediatria e a geriatria. Entendeu? Então são as medicinas generalistas. Elas fazem um processo de escolha do diagnóstico e ver se o tratamento que decorre desse diagnóstico está ao alcance delas mesmas, ou se elas têm que encaminhar aos assim chamados especialistas. Né? Daí vem o dermatologista, doenças de pele. Daí vem o oftalmologista, doença dos olhos. Daí vem o ortopedista, doença dos ossos, articulações. Daí vem o neurologista, doenças cerebrais ou das raízes nervosas. Daí vem o ginecologista, o obstetra, o urologista, o nefrologista. Então, ela tem uma pleiade de especialistas que são chamados quando o clínico geral, quando o cirurgião geral, quando o pediatra ou quando o geriatra não resolve. Então eles encaminham para os especialistas. Mas, se a doença é mental, se você tem um transtorno mental, então a ciência médica propõe 3 especialidades importantes. A principal, é óbvio, é a psiquiatria. Mas depois tem a psicologia e a ciência mais moderna que existe, a neurociência. Né? Então, para a ciência médica, ela se propõe a tratar das doenças crônicas, dos transtornos músculo-esqueléticos, interpretando você como físico e mental. Demorou para aceitar você como físico e mental. Não. No começo, a medicina só aceitava você como físico. Entendeu? Muito depois ela foi aceitar que existe um ser humano mental. Porque vejam vocês, como ela é uma ciência materialista, ela obedece ao princípio do ver para crer. Então, é fácil você enxergar o físico. Não é? O que é anatomia? A anatomia é um estudo em separado de cada corpo, de cada sistema ou órgãos do corpo humano. Não é? Mas esse estudo é a olho nu, a olhos vistos. Entende? Então,
Aqui obedece ao princípio do ver para crer, que é um princípio eminentemente materialista, entendeu? Então ela demorou para aceitar você como ser humano mental. Por quê? Você vê pensamento? Não. Você ouve pensamento? Não. Você sente cheiro de pensamento? Não. Você sente gosto de pensamento? Não. Você pode tocar pensamento? Não. Que são os 5 sensores físicos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Entende? Esses são os sensores do ver para crer. Entendeu? Mas ela foi obrigada a aceitar um ser humano pensamento ou mental que ela não vê, não ouve, não sente gosto nem cheiro e nem pode tocar. Entendeu? Para a medicina oriental, veja vocês, você é corpo físico, pensamento ou mente, e você é um ser energético. Daí nasceu a acupuntura, que é uma terapia das energias. Entenderam? Então, para a medicina oriental, a doença é um desequilíbrio energético. Daí eles usam poções, chás, fitoterapia, agulhas, acupuntura, enfim, para restaurar o seu equilíbrio energético com fins terapêuticos. Entenderam? Entenderam? É um outro tipo de abordagem. Entende? Mas, para a medicina espiritual, você obrigatoriamente, para ser considerado saudável, você tem que ter 7 saúdes. E com 7 saúdes, você poderá ter 6 doenças. E vou explicar por quê. Entenderam? Então, para a medicina espiritual, você é corpo físico, mente, espírito. Você é um ser emocional. É um ser afetivo. É um ser humano social. E é um ser humano financeiro. Então, para a medicina espiritual, você pode ter uma doença física, uma doença mental, uma doença emocional, uma doença do afeto, uma doença social e uma doença financeira. Mas você não pode ter uma doença espiritual. É uma impropriedade falar, ele tem uma doença espiritual. Então, quando eu falo espírito, eu escrevo com E maiúsculo. Então, cura pela medicina espiritual, vejam bem, todo mundo confunde isso em nossas palestras. Não é cura por ação da doutrina espírita, do kardecismo, não. É cura pelo poder de Deus, espírito relativo a Deus. Entenderam? Entendeu? Então, é a mesma coisa, se eu disser assim, cura pela medicina espiritual, é a mesma coisa que eu dizer, cura pelo poder de Deus. Entenderam? Então, vejam vocês, quando eu utilizo minha ciência médica, que eu aprendi, na gloriosa Escola Paulista de Medicina, né, eu utilizo todo o meu conhecimento científico para curar um doente crônico com transtorno músculo-esquelético. Mas só esse conhecimento científico é suficiente? Ele é suficiente para me dar bons resultados de tratamento? A maioria dos doentes com transtornos músculo-esqueléticos tem muita incapacidade. Eu atendo muitos doentes com bengala, com muletas, com andador, com cadeira de rodas. Hoje mesmo, né? Atendi pacientes nessas situações. Entende? É o meu dia a dia. E tais doentes, eles conhecem todos os analgésicos, anti-inflamatórios, já passaram por muitos tratamentos médicos. E
às vezes sem resultado. Então a maioria deles é decepcionado com ciência médica. Mas todo doente crônico é um eterno buscador de conhecimento, de alívio dos seus males, cujos principais acentos já dissemos, é dor e incapacidade física. E se nada é feito, a dor vai aumentar a cada dia e a incapacidade física vai acompanhar esse aumento de dor numa rota ascendente de piora do quadro clínico. Entendeu? Então, com todos os defeitos da ciência médica, embora ela possa não atender os anseios de todos os sofredores crônicos, ela às vezes é verdadeiramente heróica, no sentido de amenizar o quadro clínico. Entende? Mas nós dissemos que a ciência médica sofre de 3 doenças. Uma delas é que ela é materialista. A segunda doença da ciência médica é que ela tem que ser comprada. Entenderam? Ela tem que ser comprada. Então, a tecnologia médica de diagnóstico, os exames de diagnóstico, os tratamentos, os medicamentos de última geração, eles são muito caros, entende? Então, a ciência médica, ela não está ao alcance de todos os necessitados dessa ciência. Além do que, como ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certeza, né? Você pode ter até o poder aquisitivo de comprar a medicina e ela não resolver o teu problema. Entendeu? Então, tais pacientes crônicos, eles buscam outros meios alternativos, outras terapias que são eleitas ou não pela ciência médica como válidas, ou não são eleitas pela ciência médica como válidas. Como válidas, veja você, hoje, a ciência médica aceita a acupuntura, mas no meu tempo de acadêmico, da gloriosa Escola Paulista de Medicina, às vezes nós recebíamos, né, bolsistas que vinham do Oriente, japoneses, chineses, orientais, entende? E eles vinham com essa ideia de acupuntura. Pois bem, era proibido falar de acupuntura na Escola Paulista de Medicina naquela época. Hoje, a Escola Paulista de Medicina forma médicos acupunturistas. Entenderam? Então existe uma medicina que obedece a um princípio oriental de que você é corpo físico, mental e energético. E que a doença é um desvio do teu equilíbrio energético. Então a medicina oriental tenta restaurar em você esse equilíbrio energético, devolvendo a tua saúde. Entende? Mas, terminaram as terapias? Não. Existe uma terapia muito importante chamada poder mental. Né? A tua mente é muito poderosa. Eu posso garantir a você, embora você possa não acreditar, que a tua mente é muito mais poderosa que teu corpo físico. Entenderam? Ou seja, não é o teu corpo que manda na tua mente. É a tua mente que manda no teu corpo. Então é lícito supor que a doença acontece primeiro na mente e se manifesta como estação final no corpo físico. Entendeu? Então o corpo físico é a estação final de toda doença. Entenderam? Então, vejam vocês, obedecendo a esse princípio, que a doença acontece na mente, a tua mente é muito importante. Então, essas doenças que acontecem na mente têm o nome de doenças psicossomáticas. Então, e se a tua mente é criadora de doenças,
ela também é criadora de cura de doenças. Mas 2 princípios são fundamentais para isso acontecer. Primeiro, é que toda cura mental sempre é uma autocura. Tem que partir do próprio doente. Entende? É claro que existem fatores favorecedores para acontecer uma cura mental. Em química nós chamamos de catalisadores. O catalisador é uma substância, um elemento, um sistema que faz acontecer uma reação, que favorece uma reação, porque ela não estava se processando. Entende? Então, os catalisadores da cura mental são muitos fatores que podem favorecer isso. Então, é aí que entra a incrível chamada fé religiosa, né? Então, muitas curas que vocês veem na mídia, na televisão, a todo momento, das igrejas, dos evangélicos, que eles chamam de cura espiritual, na verdade, a maior parte delas é cura mental. Entende? Embora algumas curas espirituais possam ocorrer também nos espaços religiosos. Entende? Entende? Mas, quer a cura mental, quer a fé religiosa de cura, vai depender sempre de você mesmo. Vai depender do doente. É muito difícil, né, alguém, né, curar alguém. Né? Desconfiem se alguém disser assim, eu sou um curador. Não, isso não existe. Entende? Curador é Deus. O médico é um instrumento de Deus que pode promover a cura. Entende? Mas ninguém tem o direito de se intitular eu sou um curador. Não. Você é o curador de você mesmo. E a doença psicossomática, ela pode reverter para a saúde, segundo a tua própria força mental, tua energia mental. Entenderam? Então, a cura mental é uma ferramenta efetiva de tratamento. Embora a ciência médica ainda ignore esse poder. Eu ainda também, como acadêmico, eu recebi o ensinamento de que nossas emoções não influem nas nossas doenças, pois tenho certeza que as nossas emoções, o nosso pensamento, a nossa mente tem muito a ver com o nosso estado de saúde ou de doença. Entende? Mas, vejam vocês, a cura espiritual, ela é o além da cura mental. Então, todas as terapias se propõem a curar. Algumas amenizam a doença no quadro clínico. Elas se propõem a curar. Mas falar em cura, que é uma palavra muito curta, é uma grande responsabilidade. Nós médicos não usamos essa palavra. Nós usamos resultado satisfatório. E vejam bem que é interessante. Toda vez que você usar uma expressão assim, ele teve uma cura espontânea, como a ciência médica fala. Uma doença que era grave, era crônica. Uma doença que era previsto o óbito desse doente. E o doente se cura. Entende? Então a medicina chama de uma cura espontânea. Toda vez que eu usar essa expressão, isso tem muito a ver com cura espiritual. Cura pelo poder de Deus. Entenderam? Mas os místicos não falam cura espontânea. Eles falam milagre de cura. Entenderam? E a mesma coisa. É uma forma diferente de falar a mesma coisa. Os cientistas chamam cura espontânea. Não é? Os místicos falam milagre de cura.
Essa é a cura espiritual, que ela não tem explicação lógica. Entenderam? Então nós estamos num processo evolutivo desse universo, onde a cura espiritual ainda, para nós, ainda é uma ilustre desconhecida. Mas tenho certeza disso, de que ela é poderosa no seu poder curativo. Entende? E a cura espiritual nada mais é do que a transcendência para a dimensão espiritual, onde não tem doença. Por isso não se pode dizer doença espiritual. É como dizer assim, Deus está doente, que é um absurdo. Entendeu? Mas eu vou continuar com esta palestra, porque estou vendo que meu horário agora já se esgotou aqui na Rádio Mundial. Prometo voltar para completar todo esse estudo dessa jornada, numa próxima jornada. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo. Avenida Pacaembu, 1024. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. As nossas palestras estão no YouTube ou no Facebook. Acessem Rui com Y Mercúrio. Lá estão nossas palestras. Desejo a todos vocês muita saúde e muita felicidade. Sejam todos muito felizes. Para isto, é fundamental que vocês tenham muita saúde. Até a próxima. Obrigado.